Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Graças a Deus, bem. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui, segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos começar com o nosso Gota de Paz, certo? Sim, vamos lá. Vamos lá. Mensagem 190. Com amor não teremos remorso. O remorso nos adoece. Tornamo-nos tristes com a sensação de impotência. O remorso limita nossa compreensão. Somente a humildade em reconhecer que erramos, que falamos com alguém, pode reverter essa situação. E principalmente a prece pode acalmar nossa consciência. E com o Pai da vida sempre nos dá novas oportunidades. Teremos assim a bênção de poder nos corrigir, curando em nossa consciência o remorso de não termos feito o melhor. Procure perdoar suas faltas. O que está feito, está feito. Para Jesus, vale o que fizer daqui em diante. Lembre-se que o remorso só acontece porque em algum momento não agimos com amor. Então aqui fala de remorso, né, e fala de amor, né, Oswaldo? Se quiser explicar aí uma coisa que você entendeu. Na verdade é assim, né? Se nós tivermos amor, nós vamos fazer tudo que é correto, vamos fazer tudo que é certo. Quando nós fazemos tudo que é correto, tudo que é certo, nós agimos com amor, entendemos que fizemos o certo, ou seja, no entendimento de que eu fiz tudo o que me cabia, eu nunca vou ter remorso. Remorso surge quando eu faço algo errado e aí na minha consciência isso em algum momento me cobra, então eu me sinto mal, né? Algumas pessoas sempre têm aquela, né? Eu queria ter a pessoa por mais tempo comigo, porque assim eu teria feito mais. A gente sempre acha que faltou alguma coisa, né? Principalmente quando há a separação pela morte, né? Quando o desencarne, aí as pessoas ficam, eu deveria ter ficado mais com a pessoa, eu poderia ter visitado mais, eu poderia ter feito isso ou feito aquilo. E aí pinta aquele remorso, né? Aquela coisa de não ter feito mais, ou de ter faltado algo para ser feito. Então ele diz assim, né? Fazer sempre o melhor. Não, não agimos com amor. Né? Quando a gente está falando de amor, a gente percebe o quê? O que Jesus nos cobra nesse amor? Né? Eu fiz uma visita a uma casa espírita no sábado e o tema que caiu foi esse, amor. Né? E aí a gente sempre cai naquele entendimento, né? O amor que nós ainda encarnados, ainda não conhecedores do ensinamento de Jesus, o amor nosso, ele é aquele amor troca, né? Aquele amor que só faço se eu receber de volta. Eu estou sempre esperando algo em troca para fazer, né? E o amor de Jesus não. O amor de Jesus é esse, né? O amor de Jesus é aquele que eu fiz com amor no entendimento dele, do conhecimento dele, sem esperar troca, né? Sem esperar receber alguma coisa por isso, né? O entendimento da caridade ensinada por Jesus, e nós vamos ter, né, alguns capítulos que falam de caridade, mas nós temos aquele capítulo 13 que ele fala que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, né? É um entendimento que às vezes as pessoas não têm, mas eu tenho duas mãos muito próximas, mas o que eu der ou fizer com uma mão, que a outra que está mais próxima dela não saiba. Ou seja,
não preciso fazer propaganda, eu não preciso exigir ou querer. O problema nosso sempre é esse. Quando há algo, né, nesse caso aqui que ele está falando, o remorso, e ele fala, né, o remorso limita a compreensão e humildade para pedir perdão ou humildade para perdoar. Nós percebemos e nós vamos sempre falar, o perdão ele está em primeiro lugar nos temas mais difíceis dos ensinamentos de Jesus, que as pessoas têm mais dificuldades para entender e para aprender. Por quê? Por causa do amor, por causa desse amor não ser esse amor caridade, esse amor no entendimento de Jesus. Porque o meu amor ele vai até a página 2. Eu amo a pessoa até ela fazer algo que eu não quero mais vê-la na minha frente. Então é um amor interesseiro. É um amor que esperava algo em troca. Não foi dado, eu não quero mais. Então o que a gente percebe? Por que há remorso? Porque não há doação. O remorso existe porque eu, na minha consciência, sempre acho que faltou alguma coisa. Se faltou alguma coisa, significa que eu não doei, não me doei, né? Não me dei por inteiro, como as pessoas falam. Sempre com o pé atrás, sempre esperando o retorno. Ah, mas e se... Jesus, quando ele ensina, eu acho bastante interessante, né? A gente vai pegando algumas coisas, né? Que Jesus faz e que Jesus fala. Ele fala que o amor ele tem que partir da gente. E nós achamos que o amor sempre precisa partir do outro. Então, assim, eu brinquei uma vez e a gente falou dessas promessas que as pessoas pedem, né? Fazem para Deus, que eu falo assim, a promessa ela mostra bastante isso. A gente faz um pedido a Deus de algo que a gente entende que é muito difícil de acontecer, mas se acontecer, por um acaso acontecer, eu pago alguma coisa para Deus. O que significa isso, né? Eu falei uma vez, e é o entendimento que eu tenho. Falo assim, o que eu estou fazendo? Eu estou não acreditando em Deus, mas se der certo, Deus ganha alguma coisa. Como se ele precisasse de alguma coisa nossa. Então é sempre assim, se eu receber, daí eu vou fazer algo de bastante difícil para mim. Mas só se eu receber. Dificilmente a gente faz assim, olha Deus, eu vou até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida a pé e vou pedir para o Senhor, nesse sacrifício que eu fizer, se o Senhor puder me dar uma cura, se o Senhor puder me dar alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Se o Senhor achar que é do meu merecimento, eu faço. Nós fazemos diferente. Se eu for curado, aí eu prometo a Deus que eu vou até aquele lugar. Então o nosso amor, ele está sempre esperando o amor do outro. Ah, mas e se a pessoa... Né? Oi? Oi, Amor Padre? não, né? Sim. Põe uma condição sempre, né? A gente impõe uma condição. Então, na verdade, então, esse é a palavra, né? Eu não falei no começo, mas é um amor condicionado, ele tem uma condição. Percebe-se que Jesus ele ensina a gente a amar sem a preocupação do retorno. Sem a preocupação se eu vou receber ou não. Amar por amar. E esse é o nosso maior problema. Nós não amamos por amor, nós amamos por interesse. Por quê? Porque a gente percebe que é muito fácil esse amor acabar. Ah, você viu, a pessoa fez tal coisa, eu não quero mais saber. Ou seja, eu fico esperando a pessoa falhar em alguma coisa para daí eu falar, tá vendo por que que eu não faço isso? Você tá vendo por que que eu não me doei? Tá vendo porque é difícil? Porque a pessoa é ingrata, porque a pessoa... A gente sempre coloca isso. Quando a pessoa não agradece algo que eu fiz, ela é ingrata. Mas se eu estou esperando a gratidão, significa que o meu amor não era verdadeiro. Ele era condicionado. É. Né? O amor de Jesus, perceba, a gente falou, você sabe disso, ele estava sendo pregado na cruz e ele não xingou, não mandou todo mundo para aquele lugar, qualquer coisa assim. Ele continuou falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele manteve isso até o fim, mesmo passando por aquela situação, como a gente fala, de ser pregado numa cruz, de ficar pendurado numa cruz, de receber vinagre no lugar de água, de receber uma lança embaixo do tórax ali, que praticamente, né,
tira a vida dele. E ele mantém. E nós não, na primeira falha do outro, né? Porque a nossa condição é sempre com o outro. Nós vamos perceber que o ensinamento de Jesus, ele sempre coloca o outro. E quem é o outro? É qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entra na nossa vida. Né? E com quem que nós vamos ter problema? Com essas pessoas. E muitas delas dentro da nossa casa. Filhos, né? Os parentes. E principalmente, né? As pessoas que estão sempre mais próximas da gente. Mas a gente está sempre nessa condição. Se a pessoa errar, eu já posso mudar a minha forma de pensar. Então, o amor nosso, ele não é verdadeiro. Nós não, estamos muito longe dessa condição de amor do ensinamento de Jesus. Por isso que Jesus fala, né? Amai-vos uns aos outros, vírgula, né? Sempre fala assim, como eu vos amei. O amar que Jesus pede para nós não é o amor que nós temos. Ele pede que o amor nosso seja igual ao dele. Da mesma forma que ele amou, ele pede para que a gente ame. E aí a gente fala assim, a gente está muito longe. Aí todo mundo vai falar, mas eu estou muito longe, sim. E qual é a nossa busca? Por que é que nós estamos aqui? Para aprender a amar da forma que ele nos amou. E aí a gente fala assim, como Jesus amou? Jesus amou as pessoas que bateram na cara dele, que o crucificaram, que não entenderam, que o xingaram. Ele amou ladrão, ele amou pessoa que falhou. E nós não amamos as pessoas que falham. Mas nós amamos a Deus. A gente fala assim, a condição do ensinamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ela é junta. Não tem aquele, ou eu amo a Deus, eu amo o próximo. Não tem, se eu amar a Deus, está tudo certo. As pessoas acham, né? Se eu amar a Deus, e eu sempre vou falar, amar a Deus é fácil. Porque ele não está conosco toda hora, porque ele não nos cria problema, ele não está, né, no nosso dia a dia da forma que nós vivemos com os outros. Nós só buscamos Deus quando precisamos, mas no restante dos outros dias a gente passa sem Deus, aparentemente. Mas qualquer coisinha que o outro faça, eu já revido. Eu estou pronto para atacar, eu estou pronto para defender, eu estou pronto para me vingar. E aí a gente fala assim, esse foi o ensinamento de Jesus? Não. Jesus diz que nós tenhamos o mesmo amor que nós tenhamos por Deus, ele tem que ter para o próximo. E aí a gente fala assim, nós conseguimos? Não. Então adianta a gente falar que ama a Deus? Né? Porque o ensinamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É uma condição junta. Ela não é separada. Então o que a gente percebe? O amor nosso pelos outros é o amor interesseiro. O amor até a página 2, como as pessoas dizem. Se a pessoa se mantiver ali no seu jeitinho, desse jeito, fazendo as coisas boas, eu a amo. O dia que ela pisar na bola, eu já não amo mais. Eu não dou, né? Aí Jesus fala, né? Quantas vezes nós devemos perdoar? Pedro pergunta para Jesus. Ele fala, 70 vezes, 7 vezes. Né? Uma quantidade grande. Quando meu irmão pecar contra mim, né? Quantas vezes eu devo amar? Ele fala, uma quantidade bastante grande. Mas nós não. Na primeira falha, nós já desistimos. Nós não queremos mais. Ah, a pessoa fez isso, a pessoa é assim, a pessoa é desse jeito, daquele jeito. E aí, né, aquela condição que nós esperamos. Nós sempre esperamos das outras pessoas que ela seja 100% perfeita. Desde que, mesmo que eu não seja. As pessoas têm que me perdoar no jeito que eu sou, mas eu não tenho que perdoar as pessoas no jeito que elas são. Quando a gente critica um religioso, né? A gente fala assim, fulano me fez mal, e além de tudo ele ainda, né? Ele é crente, ele vai na igreja sempre, mas você mesmo já não está exercendo a sua religiosidade, né? Porque você já está condenando a pessoa, julgando ela pela crença dela, você já está deixando de praticar a sua crença, né? Principalmente se você é cristão. Então, você vê por aí, né? Que você já está cometendo o mesmo erro da pessoa. A pessoa está cometendo um erro, muitas vezes sem perceber, e você já, no seu julgamento,
modo de pensar, já está deixando de praticar também a sua religião. Então, essa é a condição, né? A gente espera que a pessoa que seja religioso, ela não pode falhar, mas eu posso. É. É interessante mesmo, né? A religião, na verdade, deveria ensinar as pessoas a fazerem o certo. As pessoas, vamos dizer assim, as pessoas que se dizem cristãs ou aquelas pessoas que seguem o Cristo, elas não deveriam errar. Aí a gente fala assim, a cobrança no espírita ela é bastante grande. Mas o espírita, né? Você sabe disso, né? E nós estamos aqui puxando, né? Usando o espiritismo, né? Vamos dizer assim, não usando de forma, mas a gente se diz, né? Espírito, e vem aqui todas as segundas-feiras fazer o quê? Trazer ensinamentos que mudem a cada um de nós. Então nós fazemos isso, né? O que mais nós vamos para 4 anos, a gente fala assim, o que mais que nós fazemos aqui? É passar o ensinamento disso, né? Sempre sai perdão, sempre sai humildade, como que nós devemos amar. Está sempre ali nos mostrando e nos cobrando. A gente fala assim, e será que todas as religiões fazem isso? Será que todas as religiões mostram todo dia para as pessoas que que certas coisas não devemos fazer, que nós devemos imitar o Cristo, que Cristo amou a gente incondicionalmente, que não tinha condição? Será que é isso? Então, eu falo assim, do espiritismo ninguém pode falar, porque o espiritismo faz isso, ele cobra isso, pelo menos. É muito difícil alguém falar assim, eu fui lá no centro e não aprendi nada, impossível. Assisti uma live, assisti uma palestra e não aprendeu nada. Por quê? Porque ele está sempre puxando a nossa orelha. Está sempre falando, principalmente falou do perdão, da humildade, do amor, do amar, né? Do fazer a caridade. E aí a gente vai perceber, ele fala assim, e eu vou estar sempre falando que a gente use aquilo que a gente aprende no outro dia, que a gente tente usar, que a gente anote. Eu falei outro dia, né? Vamos anotar, porque assim, a gente falou outro dia assim, porque errar é humano. Aí vem o ditado e diz, persistir no erro é burrice. Então, o não sabia já não cabe mais para nós, para ninguém hoje, porque com a forma que está hoje o progresso, pelas coisas que nós temos na internet, né, no nosso celular na mão, no Facebook, no Instagram, aonde quer que a gente seja, se a gente procurar, tem coisa boa, tem ensinamento bom. Nós estamos fazendo a live aqui, com certeza tem uma quantidade enorme agora no Instagram também acontecendo, de pessoas ensinando, né, ou tentando mostrar em cima, né? Eu falo assim, eu tenho por Jesus o ser que veio nos ensinar, o ser que veio mostrar para nós como é que nós devemos agir, o ser que veio mostrar para nós como que nós devemos fazer. Então, eu falo assim, eu falo assim, com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, com lives, com palestras, não dá para a gente dizer assim, eu não sei o que fazer, não dá mais. Vai chegar um momento que nós precisaremos usar isso. Porque não dá, eu falo assim, é impossível você ir numa religião, numa igreja, ficar lá 1 hora falando de Deus, de Jesus, e voltar para casa xingando, brigando, chutando, né? Fazendo as coisas erradas. Não dá. Isso é hipocrisia, isso é o hipócrita que Jesus fala pra gente. Porque se você ouviu, você tem que tentar. A gente fala assim, é difícil? É. Mas se a gente ficar toda vez, é difícil. Nós ainda somos imperfeitos. Sim, nós vamos ser sempre imperfeitos. Porque nós não vamos nunca tentar utilizar isso. Nós vamos estar sempre dando uma desculpa para dizer, mas também, mas a pessoa, mas você viu, mas isso, mas aquilo. A gente sempre tem um motivo para não fazer. E aí a gente acha depois que a gente vai para um lugar melhor, fazendo as coisas erradas. E a gente sabe que não. Eu falo para todo mundo, né? Sempre que eu tenho oportunidade, do André Luiz. O André Luiz era uma pessoa igual a gente. Esse André Luiz que mostra
no filme Nosso Lar, que tem uma quantidade de livro que ensina muita coisa, ele era um médico, né? Casado, família, gostava de tomar uma bebidinha, comer alguma coisinha, distrair, sair para cá e para lá. Não matou ninguém, não roubou ninguém, apenas vivia uma vida igual a todas, a maioria das pessoas que estão na Terra vive. E foi para onde? No umbral. Por quê? Porque não tinha, porque com o conhecimento que ele tinha, ele não utilizou desse conhecimento para fazer o bem. Utilizou para viver materialmente. E a gente acha que porque uma vez vai na igreja, porque eu falo o nome de Deus, porque eu rezo um Pai Nosso, eu já estou salvo. E nós sabemos que não. Desculpa, eu falo assim, mas nós não sabemos. Agora, se André Luiz, que não fez nada de errado, foi para um umbral, nós queremos ir para onde? Com o que nós fazemos. Nós precisamos saber o que nós fazemos. Nós temos que ter essa consciência de falar assim, não, eu não sou. Eu ainda sou falho, eu ainda tenho muita coisa para aprender, eu quero aprender mais, eu quero melhorar mais. Cada vez que errar, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu tenho que buscar isso. Não dá para a gente ficar assim, ah, mas tem uma outra encarnação, ah, mas também é difícil, ah, também no mundo que nós vivemos, também as pessoas, ah, também isso. A gente não vai a lugar nenhum, a gente precisa chegar a uma conclusão, chegar e falar assim, não, eu quero mudar, eu preciso mudar. O jeito que eu estou fazendo não dá. Eu preciso aprender. Esse senso de autocrítica, eu acho que é uma das coisas que mais diferencia o espírita de outras religiões. Você vê o caso do André Luiz, você vê o caso de Emmanuel, quando eles relatam as encarnações deles passadas, né, sempre mostra as suas imperfeições, né? Eles mesmos fazendo uma autocrítica, apontando onde estava errado, onde erraram e onde precisavam ter melhorado. E você não vê isso em outras religiões, né? Você vê sempre o dirigente da igreja, o dirigente do centro, o dirigente de qualquer coisa, se exaltando como um ser perfeito ali na situação, né? E você vê que nós, pelo menos nas obras, as pessoas que são referências para a gente nas obras espíritas, sempre fazendo aquela autocrítica, mostrando as suas falhas, né? E quando você tem essa autocrítica, você realmente admitindo que você tem falhas, você melhora. Se você não admitir que você tem falha, eu sou espírita, então eu sou bom, eu vou pro nosso lar, né? Porque já sou espírita. Você não vai melhorar se você não tiver autocríticas. Não é só porque você se converteu a uma religião que acredita no mundo espiritual que você vai para um lugar bom no mundo espiritual, né? Não é porque se você se converteu a ser católico que você vai para o céu, né? Não é porque você se converteu a ser um bandista que você vai lá para esqueci o nome da cidade espiritual que eles falam lá, o Uganda, sei lá, não lembro, mas eles têm o lugar bom deles lá. Você tem que ter autocrítica para você realmente ir melhorando dia após dia, né? Que nem você falou, a perfeição não será atingida nesse mundo, né? Não será atingida nessa vida. Mas a partir do momento que eu consigo saber que eu sou um pecador, saber que eu sou uma pessoa deficiente, eu vou em busca de melhorar, sair daqui melhor do que eu entrei. A gente precisa saber isso, claro, né? As coisas, a atitude que eu estou tomando não é correta. Se eu estou, né, agindo dessa forma, que nem falou aqui, né? Remorso. Se eu tiver remorso, significa que alguma coisa fez errado. Mas se a outra pessoa fez errado, eu também tenho que ter entendimento que eu posso mudar alguma coisa também. Né? Às vezes a gente fica sempre as pessoas sempre falam isso, né, do perdão. O perdão a gente sempre espera que o outro venha pedir, né? Os dois lados ficam dessa forma, né? Aí a gente sempre acha que não tem nada a perdoar, a pedir, né? Mas a gente está todo dia se elevando a Deus achando que fez alguma coisa errada. A gente faz coisa errada. O importante, que ele falou assim, é ter ciência de que faz e que quer se melhorar. Mas de verdade, querer mesmo mudar comportamento, né? A gente sempre fala assim, né? A gente vê as pessoas indo à igreja, como você falou, e mantendo as mesmas atitudes, a mesma arrogância, a mesma forma de ser, né? Então tá na hora de assim, né? Para o mundo melhorar, as pessoas sempre falam: o mundo tá difícil, o mundo tá difícil. O mundo tá difícil porque as pessoas estão difíceis.
E nós nos incluímos nessas, né? Nessas pessoas que estão, porque a gente também faz parte. Então a gente fala assim, aumentou o espírito, aumentou o número de católicos, aumentou o número de evangélicos, mas o mundo não melhorou. Só aumentou a quantidade de pessoas que vão à igreja, mas não mudou o mundo. Então, assim, o ensinamento está chegando talvez errado. Nós precisamos forçar mais o entendimento desses ensinamentos. A gente tem, os espíritos sempre falam, evangelho, evangelho, evangelho. E o evangelho o que é? É isso que nós fazemos aqui, trazer o ensinamento de Jesus e tornar ele acessível às pessoas, para que as pessoas entendam o que é fazer errado. Porque às vezes a gente acha que os errados são as pessoas que matam, que roubam. Não, qualquer pessoa que por algum motivo crie um problema com a outra, seja de que lado for, é errado. Se nós não trabalhamos um dia sequer para melhoria nossa e dos outros, está errado. Né? Então o evangelho está aí, como eles falam, há muito tempo, Jesus já veio há muito tempo, mas ninguém entendeu ainda, ninguém captou. A gente sempre acha que o evangelho é para o outro. A gente sempre acha que aquilo que foi puxão de orelha é para o outro. Né? A gente tem que falar, pô, será que nisso que foi falado hoje, onde que eu encaixo aqui? Onde será que tem ali uma coisinha que eu posso? Né? E levar ele ali para a cama antes de dormir, meditar, pedir ajuda. Eu não sei ainda, não estou errando, né? Tem gente que vai falar, não sei, não estou errando. Então pede a Deus, anjo da guarda, quem quer que seja, que mostre, né? Que apareça onde é que eu falho. Se isso que eu estou fazendo é legal. Se eu estou sendo realmente bom, né? No jeito que eu acho que eu sou bom. Porque muitas pessoas acham, eu sou bom, sou bom, sou bom. Mas será que sou? Na sua consciência, ali no cantinho, sem precisar contar para ninguém. Puxe, né? Pelo pensamento e olha as coisas que faz e fala assim, não, não sou. Do jeito que Jesus fala, não. Porque bom, todo mundo é. Agora, a ideia qual é? Né? O caminho para se chegar a Deus é Jesus. Qual é o caminho de chegar a Jesus? A forma que ele agiu, como a forma que ele age. Então eu estou agindo igual, eu estou usando da mesma. Porque se a gente colocar Jesus lá no altão mesmo, a gente não vai mudar nunca. Sim. Jesus, ele se colocou assim, ele veio até nós e mostrou, olha, a gente é assim, a gente faz isso, isso não deve ser feito, olha como que tem que fazer. Ah, é assim que tem que fazer. Então eu tenho que imitar o Cristo. Vai demorar para eu chegar nele, mas eu tenho que começar a imitar. Ah, né? Eu tenho que usar assim. Como que Jesus agiria aqui nesse caso? Se a pessoa fez isso comigo, eu reajo ou não? A vingança faz bem ou não? Afastar a pessoa da minha vida e não querer nunca mais vê-la, é isso? Ou será que a gente consegue? Né? Porque em algum momento no mundo espiritual a gente vai ter que encontrar com as mesmas pessoas. Eu falei aqui outro dia. Quais são as pessoas com quais nós estaremos, mesmas que estão próximas de nós? Não vamos conviver com outras pessoas que nós não conhecemos. O mundo nosso é esse aqui, as pessoas mais próximas. Sempre nós vamos estar mais próximos desses e com as mesmas situações que essas pessoas que estão próximas a nós nos causam. Sim. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom,
Hoje a gente vai fazer uma parte do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, de fato. Sim, A gente está no último capítulo 28. Então, na parte que ensina a fazer a oração, que é o Pai Nosso, né, isso. Oswaldo? Você quer fazer aí, Oswaldo, a Sim. parte que... Nós estamos no capítulo 28, na coletânea de preces. A gente leu as instruções, né? Como que são divididos as preces. Aí tivemos a instrução preliminar, o entendimento da prece que Jesus nos ensinou, né? Que eles chamam de oração dominical, a oração do Senhor, a oração ensinada por Jesus. E hoje nós entramos diretamente na prece. Quando nós lemos e falamos da prece, Jesus ensina, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. São várias frases ditas por Jesus, que foi dito lá, que cada frase dessa é um entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. O Evangelho encerra com o ensinamento das orações, e as orações elas são ligadas a tudo aquilo que nós aprendemos. Então, quando nós vamos fazer uma oração, essa oração tem algo de que Jesus nos ensinou. A instrução do Pai Nosso eles pediram para colocar como primeira, né? Como a oração própria ensinada por Jesus e que vale muito porque foi trazida por ele, ensinada por ele. Só que nós repetimos, né? Como foi falado ali, nós repetimos essas frases aqui que nós falamos e muitas das vezes nós não prestamos atenção o que quer dizer. Então, o capítulo 28, coletânea de preces, o item 3, prece, ele começa a numerar, né? Do 3, que é a prece do Pai Nosso, ele põe 3.1. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Como a gente falou, a gente repete essa frase, mas muitas das vezes nós não entendemos o que quer dizer. Aí a pergunta é, por que eu acredito em Deus? Por que é que eu acredito em Deus? Por que eu devo acreditar em Deus? A primeira parte do Livro dos Espíritos, né, algumas pessoas não dão muita atenção para o Livro dos Espíritos. A gente começou pelo Evangelho, porque a gente entende que o Evangelho é melhor. Mas o Livro dos Espíritos é o primeiro livro que Allan Kardec nos traz e nos mostra sobre o Espiritismo. A primeira parte do Livro dos Espíritos, a parte primeira, ele fala das causas primárias. E no primeiro capítulo, capítulo 1, é intitulado Deus. E aí, Allan Kardec começa as perguntas. O que é Deus? O que nós devemos entender por isso, por aquilo? Provas da existência de Deus. Então tá. Eu falei assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A primeira frase que vem logo em seguida disso, ensinado pelos Espíritos, era assim, nós acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Tá, quando eu digo Pai Nosso que estais nos céus, eu estou levando o meu pensamento a Deus, né? Jesus ele fala assim, né? Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Esse é o maior e o primeiro mandamento da lei de Deus. Para que eu possa amar o próximo, para que eu possa fazer tudo isso que nós estávamos falando agora no Gotas de Paz, eu preciso amar a Deus. E a gente pergunta, por que é que eu amo a Deus? Ou por que é que eu acredito em Deus? Algumas pessoas às vezes têm dúvida, Deus existe? E aí, né, a gente vai lá no Livro dos Espíritos e fala assim, provas da existência de Deus. Aonde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? Essa é uma pergunta feita por Allan Kardec. Ela está no número 4 do Livro dos Espíritos. Ele fala assim, num axioma que aplicais às vossas ciências. A ciência, para chegar à conclusão alguma coisa, ele faz o entendimento de uma verdade que você não pode dizer que ela não é verdadeira. Ela é uma verdade e não tem mentira nela. Então você usa um axioma. Então ele fala assim, onde nós
podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aí os espíritos respondem, num axioma que aplicais a vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Aí ele fala assim, aí Allan Kardec faz assim, para acreditar em Deus, basta o homem lançar os olhos sobre as obras da criação. Ele fala assim, o universo existe. Se ele existe, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pôde criar alguma coisa. Como ele fala assim, do nada surgiu o universo. Ele fala, não existe isso. Aí ele fala assim, todo efeito inteligente tem por trás uma causa inteligente. Então, no Pai Nosso, quando a gente vai, eles vão nos explicar o Pai Nosso, ele diz, por que eu acredito em Deus, né? Acreditamos em Deus porque tudo revela o poder de Deus e a sua bondade. Aí ele usa a harmonia do universo testemunha, mostra, né, como testemunho, uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. Quer dizer, então, quando a gente olha as plantas, as flores, como ele falou ali, o homem pode criar aquilo? Não. Se o homem não pode criar aquilo, só pode ter sido alguém que tem um conhecimento muito maior do que o ser humano para poder criar aquilo. É aí que a gente chega no entendimento de Deus. E aí fala assim, né? Santificado seja o vosso nome também lá. Assim, o nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o ramo da erva, seja uma coisinha que você olha ali crescendo no chão, o mais pequeno do inseto, né, uma formiguinha ali, um inseto menor, até os astros que se movem no espaço. Tudo isso é obra de Deus, criação de Deus. Então a gente duvidar que não exista um ser com essa inteligência, com essa sabedoria, com esse poder, né? Ele fala assim, então não existe nada. Então se existe, a gente tem que ir buscar nesse entendimento. Então ele diz assim, em todos os lugares nós vemos a prova de um amor paternal. Aí ele fala assim, né, encerra essa primeira parte da primeira frase do ensinamento do Pai Nosso. Então ele diz assim, é por isso que cego é aquele que não vos reconhece, né? Não reconhece nas obras deles, em vossas obras. Orgulhoso aquele que não quer glorificar a Deus. E ingrato aquele que não rende graças. Essa última frase do ensinamento, dessa primeira frase do Pai Nosso ensinado por Jesus. Ingrato aquele que não vos rende graça. A gente falou outro dia, porque é que a gratidão é tão falada. Por que nós devemos agradecer? Aí ele fala assim, por causa disso. Porque em tudo que nós vivemos tem a mão de Deus. E a gente é capaz de acordar e dormir sem falar obrigado, Senhor. Acordar de manhã e sair correndo para trabalhar, para conquistar as coisas, sem falar obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Deus, pelas coisas erradas, às vezes, que nós achamos que são erradas e nos acontecem, e a gente já chegou à conclusão, né? Que algumas coisas que a gente acha errada, muitas delas são certas. Elas aconteceram evitando, muitas das vezes, outra coisa que poderia ter sido pior, e eu, ao invés de agradecer, eu começo, mas tá vendo, não sei o quê. E aí, às vezes, muitas das vezes, a gente se coloca como sendo maior que Deus. As coisas que eu sempre achei errado no mundo, na verdade, depois eu fui convencido que estava certo, né? Então, por hora, eu também acredito nisso. Às vezes eu acho tal coisa injusta no mundo, mas se você for estudar aos olhos das leis, né, de Deus, você percebe que está certo daquela forma, né? Então, se você não acreditar realmente num ser superior que criou essas leis, de nada adianta isso que a gente está vivendo aqui, né? Se a gente acreditar que ele não existe,
Eu estava lendo um livro esses dias que fala, né, como pode existir vida em outros planetas, né? Meu, são tantas variáveis que tem que dar certo para que o primeiro molécula de carbono se junte com outras moléculas, tem que ter a temperatura correta, a umidade correta, tem que ter a atmosfera, o planeta, tem que ter tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que se equivale à Terra, se equivale, é como se você tivesse ganhado numa Mega Sena 200 vezes seguidas, sem nenhum erro. Então, se você achar que isso não é Deus, o que que é, né? Porque em outros planetas, que até onde a gente enxerga, não existe vida. Então, só que na Terra, que conseguiu todas essas coincidências baterem todas juntas de uma só vez para a vida, uma vida molecular simples, não a nossa ainda, que é muito mais complexa. Uma vida molecular simples existir. Então, não tem como você não acreditar na existência de algo de outra dimensão, né? Algo transcendente. Então, quando a gente deu ali, né, para a gente começar a chegar nessas preces, ele fala, né, que a prece que Jesus nos ensinou, ela é resumida, né? Aquela que a gente faz aqui, que eu falei, não sei se dá 2 minutos, né? Ela, e essa aqui, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente fala isso, repete. Mas ele vem explicar, né? Por que eu acredito em Deus? Por que eu falo o nome de Deus? Por que eu santifico o nome de Deus? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Que eu só existo porque Ele me criou. Porque as coisas que eu faço na minha vida, que eu fico feliz muitas das vezes, né? A gente só fica triste com as coisas que dão errado, mas as coisas que dão certo a gente se acha. Quando a gente acerta alguma coisa, a gente se acha o bambambam, né? Quando a gente aprende alguma coisa e faz melhor do que os outros, a gente se acha melhor. Mas a gente fala assim, a gente deve tudo isso a Deus. O dia que a gente entender isso, a vida começa a melhorar. A vida, quando eu começo a viver junto com Deus, associando ali com Deus. Eu estou fazendo, né? Outro dia eu brinquei aqui em casa. Eu estava fazendo uma coisa e precisava, a gente ia precisar de uns documentos e a gente ia ter que gastar um dinheiro. E aí eu acabei de tomar banho e veio uma minha frase. Falou, por que você não olha em tal coisa lá naquele lugar? Tem isso que você precisa e você não vai precisar pedir segunda via, buscar, você tem guardado ela em tal lugar. Fui lá e estavam lá. O que eu fiz na hora? Agradeci, porque não era meu, não fui eu adivinhando, eu não sou inteligente. Se eu fosse inteligente, tinha na hora sacado isso, eu não saquei. Eu ia gastar dinheiro para fazer de novo. E alguma coisa disse, vá lá e veja isso. Na hora eu agradeci. Falei, por quê? Porque alguém estava ali me orientando. E eu consegui receber essa orientação e não era minha. A única coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Obrigado por ter me dado essa dica. E quantas outras coisas a gente faz e que depois a gente acha, não, porque eu sou esperto, você viu como eu sou inteligente, você viu o que eu sei fazer, você viu como eu sei fazer, olha como eu sou. E nada, não sou nada, eu sou um filho de Deus criado por Deus que estou aqui vivendo, né? E essa inteligência eu devo a Deus. Ela está comigo, mas ela depende, né? Fala, então, quando Jesus fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, vosso nome, quantas coisas eu preciso olhar? Então, quando eu falar Pai nosso que está no céu, eu tenho que levar o pensamento a Deus e falar assim, obrigado, Deus. Obrigado por eu estar aqui. Eu não vou mais repetir uma frase, eu vou falar Pai nosso que está no céu e vou... Né? Então, assim, como é que eu penso em Deus? Quando eu olho ali cada coisinha feita por Deus e admiro, eu estou reconhecendo Deus por trás disso. E quantas vezes a vida passa e a gente não olha uma formiguinha, a gente não olha um bichinho voando, uma borboleta, uma flor. Por quê? Porque eu estou preocupado com a vida material. E aí não sei por que estou tropeçando, por que está dando errado, porque eu não consigo nem olhar para o céu, para as estrelas, para o sol e olhar, obrigado, Deus. Olha, Deus, olha o tamanho de Deus, olha, né? Tantas coisas que aconteceram na minha vida de boa e eu não consigo enxergar a bondade de Deus e ainda tenho dúvida que Deus existe. Quando uma coisa está errada, será que Deus existe mesmo? E tô bravo por causa disso ou por causa daquilo, né? Então, assim, o Pai Nosso, ele vai mostrar em cada frase porque é que eu falo aquilo. Porque que Jesus disse que eu deveria fazer a oração dessa forma? Porque quando eu levo
o meu pensamento, Pai nosso que está no céu, estou falando Pai de todos nós, que estáis nos céus, não é no nosso céu, porque ele é no céu de todos os planos que existem, e são muitos, e Deus está em todos eles. Então, quando eu começar, né, amanhã, quem participou da live e ouviu isso, e que já sabe disso, quando falar Pai Nosso, né, já vai lembrar dessas coisinhas. E cada vez que olhar alguma coisa que é grande, feita por Deus, eu também vou lembrar do Pai nosso que está nos céus, que é Deus. Então, esse é o primeiro item do Pai Nosso ensinado por Jesus e explicado pelos Espíritos. Certo. O reino já fica para o Fica próximo. isso, porque já faz em pedaços, e tem Sim, alguns que são mais longos, que talvez a gente precise de mas umas 2 vezes para a gente pegar bem, bem certinho aqui. legal. Ok? Isso aí. Vamos encerrar então, Zô. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento, por esse estudo, por aquilo que nós aprendemos no Gota de Paz, por aquilo que nós aprendemos agora, nessa primeira frase do Pai Nosso ensinada por Jesus, que no decorrer, né, desta noite, no amanhecer de um novo dia, a gente possa manter isso em pensamento e fazer o dia de amanhã melhor, né, as próximas horas da nossa vida melhor, no entendimento que nós tivemos nesses ensinamentos da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aproveitando essas correntes espirituais que vêm em todas as lives nos visitar, nos trazer um auxílio. Aqui estão as correntes médicas, aqui estão as correntes passistas, aqui estão os espíritos do bem, espíritos superiores, maravilhosos que vêm ao nosso encontro, nos auxiliar, nos ajudar nesse aprendizado. Então vamos elevar o nosso pensamento a eles, em nome de Deus, em nome de Jesus, e aproveitar essas bênçãos que eles nos trazem, através da misericórdia de Deus, elevando aí, pedindo auxílio em tudo aquilo que nós precisamos, com muita boa vontade, com muito amor no coração, que a gente possa pedir essas correntes espirituais e ter esse merecimento para receber essas bênçãos. Todos aqueles que tiverem com as suas necessidades, mostrem agora essas necessidades através dos seus pensamentos, que eles estão visitando o lar de cada um de nós, aqueles que estão passando por problemas de saúde, essa nossa irmãzinha Ivete, a nossa irmã Gemima, nosso irmão Orlando, nossa irmã Rosângela, e todos aqueles que não nos disseram, mas que estão aí com seus problemas, que também conhece alguém que está passando por um problema, vamos aproveitar esse momento, receber esse passe espiritual, as correntes médicas trazendo lá do laboratório espiritual, colocando sobre essas águas que nós temos aí disponibilizado em nosso recinto, seus recipientes, que ali possa ser colocado o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que estão nos auxiliando, e vamos nesse momento auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja.
E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer aí. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido, reforçando o seu pedido na noite de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Isso aí, Oswaldo. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus estejam com todos. Até segunda-feira que vem. Que assim seja. Fábio, uma boa noite, uma grande semana a todos, uma boa noite. Nos vemos na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos. Até Que mais. assim seja.